Papa Francisco constituiu pela sua sensibilidade a esta questão da pobreza, desde o princípio do seu pontificado. E esta foi uma forma de ele chamar a atenção de toda a Igreja para a questão dos pobres, para que a Igreja dê testemunho, porque é um testemunho que o mundo está muito atento, porque quando falamos de evangelização, que é a missão essencial da Igreja, quando falamos da evangelização, às vezes as pessoas não são tão sensíveis no mundo, os que não creem, não são tão sensíveis a esse tema. Mas a evangelização não é só o anúncio do Evangelho da Palavra, mas é também, digamos assim, o testemunho da Igreja, da sua compaixão, da sua solidariedade, proximidade com os que sofrem, com os pobres. E aí o mundo, mesmo os não crentes, são tocados. Eu já ouvi muitas vezes pessoas, e tive às vezes algumas discussões com pessoas que dizem: essas coisas da Igreja, de ritos e de culto, não entendo, e a Igreja, no entanto, tem que reconhecer que a Igreja tem um trabalho excelente, que me toca, e que eu acho, por isso é que a Igreja continua a achar que é uma coisa boa, que exista, que é o seu trabalho em prol dos pobres. Às vezes tinha umas discussões com o médico onde eu estava, em Febres, que dizia sempre: vocês podiam ver o trabalho todo que ocupam com cultos e com outras coisas, podiam dedicar tudo aos pobres e pronto. Dizia ele, não entendia todo o resto do trabalho que a Igreja tem, mas era muito sensibilizado. Ele conhecia a realidade com o trabalho que a Igreja faz nos pobres. Portanto, de facto, a Igreja fala porque quer imitar o seu mestre, Jesus Cristo, que se fez pobre, que amou os pobres e que nos chamou a atenção. E também porque o apostolado da Igreja não se pode fazer, de facto, fora, esquecendo os pobres por aqueles pelo qual o próprio Jesus fez uma opção preferencial, utilizando as palavras da própria Igreja. Eu vim para eles, de modo particular, para anunciar o Evangelho aos pobres. E por isso o Papa Francisco chama-nos a atenção, e por isso a forma para nos chamar a atenção foi dedicar este Dia Mundial aos pobres. É a primeira vez que nós, na nossa diocese, celebramos este dia, como começar e como fazer. Este dia é para ser vivido de modo particular, e com certeza no futuro será assim, como estamos a começar, a ser celebrado nas paróquias. São as paróquias que localmente, diremos assim, poderão ter esse trabalho pastoral de proximidade com os pobres, de pensarem com alguma criatividade o que fazer para testemunhar o amor que as comunidades cristãs têm para com os seus pobres. No entanto, também para dar sinal para toda a diocese, o nosso bispo quis começar com um sinal, assim como pensou-se neste, ligado a Santa Clara, à Rainha Santa, amiga dos pobres e próxima deles, mulher da caridade, e foi por isso que escolhemos este local, ligado à Rainha Santa Isabel. Agradecemos aqui à Rainha Santa, à Confraria, por ter acolhido logo a nossa proposta para nos reunirmos aqui. Obrigado pelo seu acolhimento. E agora gostaríamos então, pensámos então em convidar o Dr. Manuel Vaz Pato para este Pedro Vaz Pato, é que está aqui o padre da Diocese dessa pessoa familiar, que é o Manuel Vaz Pato, e eu fui falado. O Dr. Pedro Vaz Pato, que tem um currículo longo, mas eu vou dizer aqui fundamental, é juiz e, sobretudo, é conhecido porque ele é o presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz da Igreja Católica. E pensámos nele, exatamente por este trabalho que ele tem como presidente desta Comissão Nacional de Justiça e Paz, para refletir connosco, a partilha das palavras do Papa, da sua mensagem para este dia, refletir um bocado este dia. O convite para este dia foi dirigido a toda a gente que quisesse, mas de modo particular foi feito um convite
personalizado às instituições que trabalham com a ação social, como em particular as misericórdias, os centros sociais da Igreja, que são muitos, alguns poderão positivamente, outros têm outra coisa a fazer, somos os que somos, mas foi a todos dirigido. Obrigado a vós por estares presentes e por teres aceitado este convite, e obrigado, de modo especial, ao Dr. Pedro Vaz Pacra por ter aceitado. Obrigado por estar connosco. Boa tarde a todos. Talvez, antes de iniciar a minha conferência, que eu tenho que introduzir, só explicar um bocadinho o que é a Comissão Nacional de Justiça e Paz. É um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, composta por leigos, que tem por missão analisar a atualidade sociopolítica do país e do mundo, à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Há a Comissão Nacional de Justiça e Paz e há também comissões diocesanas, entre elas a Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Coimbra, que há pouco tempo recebemos a notícia de que tinha uma nova composição. Temos um contacto regular com esta Comissão Diocesana, encontramos pelo menos uma vez por ano, só para nos informar sobre o que é a Comissão Nacional de Justiça e Paz e o que são as Comissões Diocesanas de Justiça e Paz. Então, antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui convosco, quero saudar o Sr. Bispo e também todos os presentes, exprimir a minha alegria por estar aqui hoje convosco. Serve-nos de inspiração para a celebração deste Dia Mundial dos Pobres a mensagem do Santo Padre, que alude no seu título à escuta e a resposta ao clamor dos pobres. Escutar o clamor dos pobres. É aquilo que alude no Salmo 34, o título desta mensagem, depois o conteúdo da própria mensagem. E diz o Papa nesta mensagem, diz o seguinte: como é possível que este brado que sobe à presença de Deus não consiga, este brado dos pobres, este clamor dos pobres, não consiga chegar aos nossos ouvidos e nos deixe indiferentes e impassíveis? Num dia como este, somos chamados a fazer um sério exame de consciência para compreender se somos verdadeiramente capazes de escutar os pobres. Fim de citação. Por muito meritória que seja uma qualquer ação social, há que ver se ela nasce desta escuta do clamor dos pobres, isto é, das suas angústias e sofrimentos, tal como Deus escuta esse clamor, essas angústias e esses sofrimentos. Isto é uma primeira ideia que eu acho que é importante salientar nesta mensagem. E gostaria de começar por evocar um evento em que participei há pouco tempo, por ocasião do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Hoje celebramos este Dia Mundial dos Pobres no âmbito da Igreja, também no âmbito civil, há cerca de um mês, foi celebrado o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. E, a propósito desta efeméride, foi organizado um encontro ecuménico que reuniu cristãos de várias denominações na zona de Sintra e tinha como título este encontro a Bíblia como fundamento e contributo para a erradicação da pobreza. Em que medida é que a mensagem da Bíblia representa o contributo e o fundamento para a erradicação da pobreza? A este respeito, este contributo que pode dar a educação bíblica no combate à pobreza no mundo, recordei um livro que li, um livro de um rabino britânico, judeu muito conhecido e que, portanto, recebeu o prémio Templo. O prémio Templo é uma espécie de prémio Nobel no âmbito da religião. Este rabino chama-se Jonathan Sacks e o título do livro é Not in My Name, quer dizer, não em meu nome. E a tese do livro é de que a mensagem bíblica, se for bem interpretada e não instrumentalizada, é o melhor antídoto para a tentativa de usar o dom de Deus para justificar a violência. Por isso é que ele chama Not in My Name, não é meu nome. Portanto, é uma deturpação, é sempre uma deturpação da mensagem bíblica, esta tentativa de usar o nome de Deus para justificar a violência. E um dos motivos porque assim é, na tese deste livro, é assim. O livro
Jonathan Sacks, este rabino inglês, começa por salientar um aspecto do que representa a novidade da mensagem bíblica no contexto da história da humanidade e da história das religiões. O que é que ela traz de novo, de específico, em relação ao que era comum antes desta mensagem. E aí ele salienta o seguinte: a ideia de um Deus que se coloca do lado dos pobres, que ouve o clamor dos pobres, dos vulneráveis, dos que não têm poder. Isto é uma novidade, porque as religiões pós-cristianas, pelo contrário, colocavam Deus do lado do poder. Era como que um reforço, uma justificação do poder humano. Deus estava do lado dos que na terra têm poder. O faraó, o imperador, o rei eram de vários modos equipados, eram considerados deuses, ou então, como o Império Romano, e de qualquer forma, portanto, a religião servia para reforçar e justificar o seu poder. A novidade da Bíblia hebraica, para nós cristãos do Antigo Testamento, está nesta na valorização de qualquer pessoa como imagem e semelhança de Deus, de um Deus que intervém na história para libertar os que não têm poder, intervém em defesa dos mais pobres, fracos e vulneráveis. Os profetas bíblicos criticam e enfrentam o poder e promovem uma ordem social de justiça, amor e paz. E a propósito da violência, salienta também este autor que o caminho da violência em nome da religião é o da vontade de poder. Ora, a mensagem bíblica é o contrário. Deus coloca-se do lado dos que não têm poder. E, a este respeito, o autor salienta o episódio de Caim e Abel, precisamente como um sinal de que o Deus revelado na Bíblia responde a Caim, a propósito da violência, diz-lhe: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a terra. Isto, o Antigo Testamento. Depois, com o Novo Testamento, agora estou eu a acrescentar, podemos acrescentar nós à tese deste autor judeu, é dado um outro passo no sentido da identificação do Deus como impotente com os mais pobres e sem poder. Jesus, o homem-Deus, considera feito a si o que fazemos aos mais pequenos e mais fracos dos nossos irmãos. Foi o que eu procurei salientar nessa iniciativa realizada por ocasião do Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, que tinha como temática a Bíblia como fundamento e contributo para a erradicação da pobreza. Então, eu procurei salientar isto, que não encontro uma motivação, uma convicção interior mais fortes do que esta para combater a pobreza como violação da dignidade humana. Deus considera feito a si o que fazemos aos mais pobres. Aqui reside o maior fundamento e contributo da Bíblia para a erradicação da pobreza, tendo em conta que o título desta iniciativa era a Bíblia como fundamento, como contributo e fundamento para a erradicação da pobreza. Considerar a esta luz o combate pela erradicação da pobreza não pode deixar de ter consequências. Se Deus considera feito a si o que fazemos aos mais pobres, impõe-se na nossa relação com os pobres afastemos qualquer sobranceria paternalista, quer dizer, considerar-nos superiores a eles, menorizá-los, ferir a sua dignidade. Somos iguais em dignidade. E também, por outro lado, considerar que Deus está nos pobres, tem a imagem, os pobres são a imagem de Deus, isto também afasta qualquer atitude de indiferença, de frieza burocrática, que os trate como números de uma estatística. Quando, nesse Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, fui interpelado na rua por um ou dois pedintes, como sucede com frequência, também sucede com frequência, certamente, eu associei estes dois factos. Estamos aqui a celebrar, toda a gente fala do Dia Mundial, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, e está aqui esta pessoa ao meu lado como um sinal visível de que a pobreza existe, não é uma ficção, é algo muito concreto. E, claro,
como também muitas vezes vos sucede, a ideia é esta de que não é a minha esmola, portanto a esmola que eu posso dar àquele pedinte não vai erradicar a pobreza, nem daquela pessoa, nem a da humanidade. Mas também me ocorreu esta advertência do Evangelho: naquela pessoa está a imagem de Jesus. Portanto, e Deus considera feito assim aquilo que faço a esta pessoa. Portanto, isto não pode deixar de ter consequências na minha atitude para com Ele. Para além da esmola, o Papa Francisco também disse: como dás esmola, como é que é? Olhas para a pessoa, falas com ela, portanto, um olhar, uma palavra são tão importantes como aquilo que se possa dar de material. Nesse dia mundial para a erradicação da pobreza, fui também interpelado por jornalistas enquanto Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. E recordei a propósito uma resolução da Assembleia da República, talvez não saibam isto, e muita gente não sabe, foi uma resolução de há vários anos, que partiu da iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz, quando era presidida por Alfredo Bruto da Costa, meu antecessor na presidência desta comissão, saudosa memória, partiu para o céu há cerca de 2 anos, e dedicou toda a sua vida a esta causa com poucos em Portugal. Portanto, nessa altura, eu já era membro da comissão, era presidida por Alfredo Bruto da Costa, foi aprovada esta resolução por unanimidade na Assembleia da República. Esta resolução define a pobreza como violação dos direitos humanos, ou seja, como uma afronta à dignidade da pessoa humana. Eu não sou, como era o professor Alfredo Bruto da Costa, especialista nesta área da pobreza, e por isso, portanto, quando me perguntaram quais são as medidas que acham, medidas concretas que se devem tomar em Portugal para erradicar a pobreza, eu não estava habilitado a responder, como responderia o professor Alfredo Bruto da Costa, mas o que eu quis salientar, e que acho que é importante salientar, tendo em conta esta resolução da Assembleia da República, que considera a pobreza uma violação dos direitos humanos, é que a este objetivo da erradicação da pobreza deve ser dada uma prioridade, não é? Portanto, se de facto é uma violação dos direitos humanos, deve ter prioridade em relação a muitos outros objetivos da política económica e social. Eu recordo que, segundo dados do Eurostat, portanto, o organismo de estatísticas da União Europeia, que foram revelados nesse Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, 23,3% da população portuguesa corre risco de pobreza ou exclusão social. Queria salientar o seguinte para não alimentar equívocos. Quando falamos da pobreza como violação dos direitos humanos a erradicar, falamos da carência de bens necessários a uma vida conforme à dignidade humana num determinado contexto social. Portanto, é neste sentido que nós falamos de pobreza como violação dos direitos humanos, de pobreza como algo a erradicar. Outra é uma noção que também surge no Evangelho, que considera a pobreza uma bem-aventurança, uma virtude, que implica a renúncia voluntária ao supérfluo, mas não a privação do que é necessário a uma vida digna. Portanto, viver a pobreza neste sentido, uma virtude, não é o mesmo não é a pobreza de que eu estava a falar até agora. E é este sentido também Santa Teresa d'Ávila, que é citada nesta mensagem do Papa para o dia de hoje, fala da pobreza como um bem que encerra em si todos os bens do mundo, assegura-nos um grande domínio, quer dizer que nos torna senhores de todos os bens terrenos, uma vez que nos leva a desprezá-los. Portanto, este desprezo dos bens do mundo, isso é a pobreza como virtude, como bem-aventurança, a pobreza em espírito, podemos dizer, portanto, não é deste sentido de pobreza que eu falo quando falo em erradicação da pobreza ou em pobreza como violação dos direitos humanos. Ver Jesus no pobre tem consequências nas ações de proximidade, o amor ao próximo, no sentido da pessoa concreta que está próxima de nós, e portanto muitos de vós conhecem e vivem esta dimensão do amor ao pobre, mas também esta mesma ideia de ver Jesus no pobre tem consequências em ações de âmbito estrutural, isto é, não só aquele pobre que está próximo de mim, mas as estruturas que geram a pobreza.
Todos os pobres que eu desconheço também, portanto, que são vítimas do nosso país ou do mundo inteiro, são, neste sentido, um próximo para amar. Também eles são imagem de Jesus. Justifica-se, portanto, eu gostava agora de falar destes dois aspectos que não devem ser contrapostos, mas que às vezes são contrapostos. Portanto, o amor ao pobre concreto que está ao meu lado e combater a pobreza neste âmbito estrutural, das raízes das causas da pobreza. Há que combater as causas estruturais da pobreza. O Papa Francisco vem salientando este aspecto a partir da exortação apostólica Evangelii Gaudium. A ação da Comissão Nacional Justiça e Paz incide sobretudo neste plano e numa perspectiva de formação de opinião, formação da mentalidade no âmbito da Igreja e no âmbito da sociedade. Portanto, não é missão da Comissão de Justiça e Paz fazer ações concretas que vão ao encontro das necessidades dos povos neste sentido de proximidade, mas mais neste âmbito das causas estruturais da pobreza. A propósito da importância deste combate às causas estruturais da pobreza, Alfredo Bruto da Costa usava esta imagem. Se não combatemos as causas da pobreza, também no plano político, no plano estrutural, podemos estar a enxugar o chão de uma casa inundada sem fechar a torneira que está na origem dessa inundação. Não sei se percebem, não é? É fácil de se perceber, não é? Se está uma torneira aberta que inunda a casa, é preciso fechar a torneira, não apenas enxugar o chão. Mas isto é importante, portanto, combater as causas estruturais da pobreza, mas também não podemos esquecer estas ações imediatas, urgentes, de proximidade, que podem sempre atenuar o fenómeno, dar de comer a quem tem fome, até que sejam alteradas essas causas estruturais. Quer dizer, não podemos dizer aos pobres, espera aí, que enquanto não forem alteradas as causas estruturais, ficas na mesma, terás que, enfim, teria que esperar sentado. Às vezes é preciso, só se calhar na geração do seguinte é que se conseguirá atingir de uma forma estrutural o combate à pobreza. É errado esquecer a importância de combater as causas estruturais da pobreza, mas também é errado, e contra o Evangelho, uma outra atitude corrente que desvaloriza estas ações imediatas de proximidade e que, sob o pretexto de combater as causas estruturais da pobreza, pensa em delegar na política e no Estado o combate à pobreza. Quer dizer, isto é um assunto do Estado, o Estado que resolve, como se cada um de nós, individualmente, se pudesse eximir a essa responsabilidade, esquecendo aquela imagem de Jesus naquele pobre que passa ao meu lado e que não pode esperar que se eliminem as causas estruturais da pobreza. Esta questão, portanto, esta duas vertentes da questão, por um lado, combater as causas estruturais da pobreza, por outro lado, combater a pobreza neste âmbito de proximidade, tem a ver também com um aspecto que é importante salientar, que é a relação entre a justiça e a caridade, que é um ponto fulcral da doutrina social da Igreja. A palavra caridade é muitas vezes usada num sentido pejorativo, como simples assistencialismo, fala-se em caridadezinha, neste sentido negativo, pejorativo. Não é o verdadeiro sentido da palavra. O Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, diz o seguinte: a caridade, na verdade, que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e, sobretudo, com a sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira. O amor é uma força, o amor neste sentido, Caritas, é uma força extraordinária que impele as pessoas a comprometerem-se com coragem e generosidade no campo da justiça e da paz. É uma força que tem a sua origem em Deus, amor eterno e verdade absoluta. Mas importa salientar o que são deveres de justiça, que são um pressuposto da caridade, do amor, neste sentido. Quando falamos em erradicação da pobreza como violação dos direitos humanos, falamos de um dever de justiça. O dever de justiça é algo que pode ser exigido. Se nós respeitamos um dever de justiça, ninguém tem que nos agradecer. É uma obrigação prévia, primeira. Portanto, que não pode depender da simples boa vontade de uma ou mais pessoas. Também nesta perspectiva,
Podemos dar este exemplo de pouco valerá uma oferta a obras sociais da Igreja, portanto, que seria um gesto de amor, de caridade, positivo, mas que, antes disso, como pressuposto, devem-se respeitar os deveres de justiça. Por exemplo, pagar um salário justo, ou pagar os impostos, que são legalmente devidos, são deveres de justiça. E estes deveres de justiça são um primeiro passo, um pressuposto da caridade. Afirma a este respeito o Papa Emérito Bento XVI nesta encíclica Caritas in Veritate. Em primeiro lugar, a justiça. Cada sociedade elabora um sistema próprio de justiça. A caridade supera a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro do que é meu, mas nunca existe sem a justiça, que induz a dar ao outro o que é dele. Quer dizer, a primeira coisa é dar ao outro aquilo a que ele tem direito, que é dele. Depois a caridade leva-nos a dar também aquilo que não é exigível, que não é obrigatório, que é meu. É um passo seguinte. A justiça não só não é alheia à caridade, não só não é um caminho alternativo ou paralelo à caridade, mas é inseparável da caridade, é intrínseca. A justiça é o primeiro caminho da caridade, ou, como chegou a dizer Paulo VI, a medida mínima dela, para a parte integrante daquele amor por ações e em verdade, a que nos exorta o apóstolo João. Por um lado, a caridade exige a justiça, o reconhecimento e o respeito dos legítimos direitos dos indivíduos e dos povos. Aquela empenha-se na construção da cidade do homem segundo o direito e a justiça. Por outro lado, a caridade supera a justiça, vai para além dela, completa com a lógica do dom e do perdão. Eu recordo-me, portanto, na minha atividade, na minha experiência como juiz, já me sucedeu ter irmãos uns contra os outros, pais contra filhos em tribunal. Se calhar estão, digamos, na perspectiva da justiça, estará correto, mas falta esta outra dimensão, não é? A dimensão da verdadeira fraternidade, da comunhão, da caridade. Portanto, a caridade supera a justiça e completa com a lógica do dom e do perdão. A cidade do homem não se move apenas por relações feitas de direitos e deveres, mas antes e sobretudo por relações de gratuidade, de misericórdia e de comunhão. Portanto, também a dimensão do perdão vai para além da justiça. Supõe a justiça, mas vai para além dela. A caridade manifesta sempre, mesmo nas relações humanas, o amor de Deus. Dá valor teologal e salvífico a todo o empenho da justiça no mundo. Ou seja, a caridade pressupõe a justiça, mas vai para além dela, porque só a caridade corretamente entendida, portanto, como plena doação de si mesmo, permite alcançar a autêntica e completa harmonia social. Erradicar a pobreza enquanto carência de bens materiais básicos é uma exigência de justiça. Por isso é que falamos de pobreza como violação dos direitos humanos. Mas há dimensões da pobreza e do sofrimento humano que só a caridade, mais do que qualquer medida política, permite enfrentar. Diz a este respeito também o Papa Emérito Bento XVI, numa outra encíclica, Deus Caritas Est. O amor será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Não há qualquer ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer desfazer-se do amor prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Sempre haverá sofrimento que necessita de consolação e ajuda. Quer dizer, o amor aos pobres não é só dar dinheiro, não é? O problema do envelhecimento, da terceira idade, não se resolve só com pensões da reforma ou com construção de estruturas, isso é importante, não é? Mas há esta dimensão, por exemplo, da solidão, não é? Que hoje é encarada como um verdadeiro problema social, não é? Até ouvi dizer que no governo britânico tem uma Secretaria de Estado dedicada ao problema da solidão, que não se resolve só com medidas de apoio material, como é evidente, não é? Portanto, continuando esta citação do Papa Bento XVI, existirão sempre situações de necessidade material para os quais é indispensável uma ajuda na linha de um amor concreto ao próximo. Um Estado que queira prover a tudo e tudo a se embarque
torna-se, no fim de contas, uma instância burocrática que não pode assegurar o essencial de que o homem sofredor, todo homem, tem necessidade, a amorosa dedicação pessoal. Podemos dizer que reside aqui aquilo que é específico das instituições cristãs de apoio social. É isto que é o seu dever ser, que é o seu específico, que é o seu algo mais que o Estado não pode fazer, porque é uma coisa que não se pode impor. É esta amorosa dedicação pessoal. Não precisamos de um Estado que regule e domine tudo, mas de um Estado que generosamente reconheça e apoie, segundo o princípio da subsidiariedade, as iniciativas que nascem das diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade ao homem carecido de ajuda. Esta ideia do princípio da subsidiariedade, eu vou explicar um pouco o que é que significa este princípio, que é um princípio essencial da doutrina social da Igreja. Mas a este propósito, portanto, da questão de que será sempre necessário o amor nas ações de apoio social, podemos evocar a ação de Santa Teresa de Calcutá, que é muito para além da distribuição de alimentos. Vem também, a propósito, evocar aquilo que eu há pouco referi, as notícias têm sido divulgadas sobre o plano do governo britânico para enfrentar a solidão como problema social, como problema de saúde pública. Mas, portanto, a respeito deste princípio da subsidiariedade, gostava de fazer aqui dizer umas coisas. O Catecismo da Igreja Católica refere-se a este princípio da subsidiariedade nestes termos. Com base neste princípio, todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda, de subsídio, por isso subsidiariedade, portanto, de apoio, de promoção, de incremento em relação às menores. Portanto, o Estado em relação às autarquias locais, em relação às instituições particulares de solidariedade social, em relação às escolas, etc., etc., que não tem que ser só do Estado. Portanto, deste modo, continuo a citar o Catecismo da Igreja Católica, deste modo, os corpos sociais intermédios podem cumprir adequadamente as funções que lhes competem sem ter que cedê-las injustamente a outros entes sociais de nível superior, pelos quais acabariam por ser absorvidos e substituídos e por ver-se negar, ao fim e ao cabo, dignidade própria e espaço vital. O princípio da subsidiariedade contraria, pois, uma concepção do Estado omnipresente, monopolista, centralizador, que suprime a liberdade, mas também a responsabilidade das pessoas e dos grupos sociais menores. Portanto, não tem de ser o Estado a fazer tudo, não é? Mas também não se confunde com uma ideia do Estado mínimo, da concepção liberal do Estado mínimo. Estado supletivo ou subsidiário não é o Estado omisso ou indiferente, é o Estado que regula as iniciativas da sociedade civil em função do bem comum, as apoia quando o bem comum o exige. Portanto, não deixa por isso simplesmente que façam, mas também as apoia. Exige e supera as suas insuficiências também quando o bem comum o exige. Portanto, podem não chegar a tudo as iniciativas da sociedade civil. Em suma, não deve dizer-se quanto mais Estado melhor, mas também não deve dizer-se quanto menos Estado melhor. É importante e é oportuno recordar este princípio da subsidiariedade quando se discutem questões relativas à reforma do Estado Social. Podemos dizer que na raiz do Estado Social está o princípio da solidariedade, que é também um princípio importante da doutrina social da Igreja. São estes dois princípios, solidariedade e subsidiariedade. O desafio da reforma do Estado Social deve passar não pela desvalorização do princípio da solidariedade, que está na sua base, mas pela articulação desse princípio com o princípio da subsidiariedade, que tem este sentido que eu há pouco vos referi. E leva a que as iniciativas da sociedade, e entre elas as da Igreja, no âmbito da solidariedade social, devam ser apoiadas, porque são marcadas por esta proximidade das situações concretas. Mas não é só uma questão de descentralização, de organização mais flexível, até de poupança de recursos, pode ser, também isso a justificar o princípio da subsidiariedade, mas também pelo facto de estas iniciativas serem marcadas pela espontaneidade de quem é movido por ideais. Portanto, estes ideais de tal dedicação, uma amorosa dedicação ao próximo
Este é o dever ser, evidentemente, nem sempre é assim na prática, temos que o reconhecer, mas este é o dever ser. Portanto, estas iniciativas que são movidas pela caridade neste sentido correto de doação plena de si mesmo. Toda a comunidade ganha com isso, com esta genuinidade de uma motivação que não se impõe ou decreta. Quando eu digo o Estado não pode fazer porque é uma coisa que não se impõe nem se decreta. Não se trata, pois, apenas de poupar despesas ao Estado, mas de dar aquilo que o Estado, enquanto tal, não pode dar. Agora, e a propósito desta questão das dimensões da pobreza, que só a caridade com doação plena de si mesmo permite enfrentar, gostaria de partilhar convosco a impressão marcante que deixou em mim uma iniciativa que conheci recentemente, por ocasião do último encontro das Comissões de Justiça e Paz Europeias, que decorreu em Barcelona. Em Barcelona há uma igreja, no pleno centro de Barcelona, chama-se Igreja de Santana, um monumento de estilo gótico, e que está em pleno centro de Barcelona, numa zona hoje quase desprovida de residentes, porque está repleta de lojas, hotéis. Os paroquianos residentes escasseiam, e o destino de algumas igrejas em zonas como esta, noutros países europeus, tem sido até a venda para outros fins que não os de culto, por vezes até de restaurantes, não é? Por vezes tem acontecido noutros países. Neste contexto, a opção dos responsáveis da paróquia foi a de acolher durante 12 horas por dia alguns dos poucos habitantes permanentes que permanecem nesta zona. Quem são estes poucos habitantes permanentes? São os sem-abrigo. Durante esse período, cerca de 12 horas por dia, a Igreja está aberta para os acolher, para lhes oferecer algum alimento, mas sobretudo para os escutar. Portanto, a ideia de escutar o clamor dos pobres, como diz o Papa Francisco na sua mensagem para este dia. No fundo, para comungar das suas angústias e anseios. Mais do que algum apoio social que outras instituições prestam e para os quais serão encaminhados se for necessário. Portanto, são acolhidos para ser ouvidos, depois, se precisam de mais algum apoio da Caritas ou outras instituições, são encaminhados para lá. É a escuta destas pessoas, destes sem-abrigos, que se dedicam os voluntários que trabalham nesta iniciativa, que têm também algum apoio profissional. Chamaram a esta iniciativa Hospital de Campanha, como eco da conhecida imagem que o Papa Francisco tem usado para caracterizar a missão da Igreja hoje. O acolhimento destas pessoas, destes sem-abrigo, decorre na própria Igreja, não em algum seu anexo, numa zona que é separada do sacrário, mas que não está muito longe da zona do sacrário. O facto deste acolhimento ocorrer na própria Igreja e não noutro espaço que a paróquia também poderia ter disponível é propositado e teologicamente fundamentado, de acordo com os responsáveis desta iniciativa. Outros poderão não compreender esta escolha e ficar até algo escandalizados com a utilização do espaço da Igreja para este fim, que além do mais exige acrescidos esforços dos serviços de limpeza. Estão a ver, portanto, durante 12 horas os sem-abrigo na Igreja, portanto, quando saem, tem de se fazer sempre todos os dias uma boa limpeza. Ou podem pensar que a Igreja se torna assim mais uma simples instituição de apoio social, uma simples ONG, o que o Papa tem dito várias vezes que não é. Mas dizem os responsáveis por esta iniciativa a fundamentação teológica desta opção de acolher os sem-abrigo da própria Igreja foi-nos explicada deste modo. A porta da Igreja deve ser uma só. A mesma porta serve para o culto, para a liturgia e para a ação de amor aos mais pobres, porque Jesus está presente no sacrário e também está presente nos pobres. A Eucaristia é o corpo de Jesus, como os pobres são a carne de Jesus. E também não é por acaso que esta ação de acolhimento e escuta decorre entre as imagens sacras que desde há séculos embelezam aquela igreja. Há uma imagem da Pietà que está nas paredes deste local onde são acolhidos estes pobres e disseram-nos, portanto, esta imagem leva que aqueles pobres possam identificar-se
com Jesus que é acolhido pela sua mãe, Jesus morto acolhido pela sua mãe. Ou pensar que um dia poderão estar eles no lugar de Maria, ou como estarão as pessoas que os atendem, como uma mãe que acolhe um filho sofredor. A ação deste hospital de campanha, que assim se designa, tem levado alguns dos feridos que neles são acolhidos, estes sem-abrigos, a aproximarem-se de Deus e dos sacramentos. Outras vezes das suas famílias, de que há muito tempo estavam afastados. Não todos, nem sempre isto acontece, evidentemente, porque este fenómeno é, como é sabido, muito complicado e difícil de acompanhar, mas às vezes sucede. O que nos disseram foi que estes, como os pobres que tocam o abismo do desespero, com frequência se tornam ou profundamente revoltados ou então profundamente religiosos. Portanto, em algumas situações aproximam-se de Deus, não é? E pensando nestes frutos de conversão a Deus, pensei que de facto era claro que era uma ação que se distinguia bem de uma simples ONG, não é? Portanto, a ideia de que não é uma simples ONG. Eu não estou a dizer que esta iniciativa seja um modelo a reproduzir em qualquer contexto, mas parece-me significativa e merecedora de reflexão neste Dia Mundial dos Pobres, em que somos convidados a escutar o seu clamor. Gostaria agora de sublinhar alguns aspectos da mensagem do Papa para este dia. Nesta mensagem aborda-se a questão da colaboração com as outras instituições públicas ou privadas, unidas no mesmo propósito de solidariedade para com os pobres. Essa colaboração é enaltecida sem que com ela se deva perder o que é próprio da ação da Igreja. Afirma o Papa nesta mensagem. Somos movidos pela fé e pelo imperativo da caridade, mas sabemos reconhecer outras formas de ajuda e solidariedade que se propõem em parte os mesmos objetivos. Desde que não transcuremos aquilo que nos é próprio, ou seja, conduzir todos a Deus e à santidade. Portanto, o Papa incentiva a colaboração com outras iniciativas, mas sem perder aquilo que é específico das iniciativas da Igreja, que é isto, conduzir todos a Deus e à santidade. Por isso é que não se confunde com uma qualquer ONG, sem prejuízo, portanto, do respeito que merecem a ação destas instituições. Nesta mensagem sublinha-se, por outro lado, a importância de nos colocarmos numa atitude de verdadeiro serviço, que dá ao pobre a primazia e de evitar a tentação do protagonismo. Quer dizer, fazer as coisas para virmos nós em evidência do que propriamente como serviço. Diz o Papa, referindo-se aos pobres, necessitamos da escuta silenciosa para reconhecer a sua voz. Se nós falarmos demasiado, não conseguiremos escutá-los a eles. Muitas vezes, temo que tantas iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, visem mais comprazer-nos a nós mesmos do que acolher verdadeiramente o clamor do pobre. E diz também o Papa, no outro passo da mesma mensagem, quando encontramos o modo para nos aproximar dos pobres, saibamos que a primazia compete a Ele, a Deus, que abriu os nossos olhos e o nosso coração à conversão. Não é de protagonismo que os pobres têm necessidade, mas de amor que sabe esconder-se e esquecer o bem realizado. Fim de citação. O Papa quer que a celebração deste dia seja marcada pela alegria. Afirma, muitos encontraram o calor de uma casa, a alegria de uma refeição festiva e a solidariedade de quantos quiseram compartilhar a mesa de forma simples e fraterna. Gostaria que, também neste ano e para o futuro, este dia fosse celebrado sob o signo da alegria, pela reencontrada capacidade de estar juntos. Rezar juntos em comunidade e compartilhar a refeição no dia do domingo é uma experiência que nos leva de volta à primitiva comunidade cristã. Penso que também fizeram isto hoje, não é? Esta refeição fraterna. A alegria da primeira comunidade nos leva de volta à primitiva comunidade cristã. O evangelista Lucas descreve em toda a sua originalidade e simplicidade. Eram ensinos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e das orações. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Portanto, a citação dos Atos dos Apóstolos. E a mensagem conclui com um apelo à evangelização. Que este dia seja ocasião de uma nova evangelização.
mas não no sentido em que nos caiba a nós evangelizar os pobres. Eles também nos evangelizam a nós. Afirma o Papa, os pobres evangelizam-nos, ajudando-nos a descobrir cada dia a beleza do Evangelho. Não deixemos cair em saco roto esta oportunidade de graça. Neste dia, sintamos-nos todos devedores para com eles, a fim de que, estendendo reciprocamente as mãos uns para os outros, se realize o encontro salvífico que sustenta a fé, torna concreta a caridade e habilita a esperança a prosseguir segura no caminho rumo ao Senhor que vem. E com isto termino a minha comunicação. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado por esta bela comunicação. Agora podemos ter algum tempo de diálogo e, portanto, pode surgir daí alguma questão para alargar um bocadinho e aprofundar um bocadinho isto. Basta o primeiro, que depois é mais fácil. Faz favor. Quer vir aqui à frente? Não. Dor da misericórdia da realmente, mais esperar quem encantar com a exposição. Não é todos os dias, não é todos os dias que nós temos prazer em quem sabe nesta problemática. Mas eu queria fazer-lhe uma pergunta. Gostei imenso de ouvir a experiência que contou de Barcelona. O que é que se passará hoje, por exemplo, nessa igreja em Barcelona? Sabe dizer? Não sei, sinceramente, não sei. Sei que o que se passa todos os dias, portanto, nós vamos visitar esta igreja. Sim. Fomos. Queria saber se hoje mesmo continua a mesma. Sim, quer dizer, continua. Ou foi uma coisa explorada? Não, é todos os dias. Portanto, esta iniciativa de acolhimento dos sem-abrigo decorre todos os dias. Portanto, até nos contaram de uma outra igreja em Espanha em que isto se passa 24 horas por dia. Tem mais pessoas, não é? Mas nesta igreja é 12 horas por dia. Portanto, nós fomos lá já depois de passadas estas 12 horas, já estava tudo limpinho. Mas isto é todos. Portanto, há um grupo de voluntários que fazem este trabalho e portanto, isso é para continuar. Pensei que a pergunta era se hoje, Dia Mundial dos Pobres, tem alguma iniciativa especial. Não sei, talvez, não sei. Mas, de facto, pareceu-me interessante. Não quer dizer que agora todas as igrejas tenham que fazer isto, mas esta ideia de que não podemos separar o amor a Deus e o amor ao próximo, quer dizer, no fundo, estão muito ligados, portanto, estão muito próximos desta ação que se faz em relação aos pobres, está muito próximo do culto, não é? Do culto a Deus. Não são coisas que se possam separar e também não é, portanto, aquilo que se procura dar não é apenas apoio social, é um reflexo daquele amor que tem a sua fonte em Deus. Portanto, esta proximidade de Jesus e Eucaristia também não é uma coisa por acaso, não é? É pelo seguinte, é que a minha experiência com esses povos entre comas é esquisito. Pelo que eu conheço, por exemplo, aqui em Coimbra, na minha misericórdia, ou melhor, no Conselho de Academia, não há sem-abrigo, nem pode haver. Com tanta instituição de solidariedade social, nós não admitimos que houvesse sem-abrigo. Porque as instituições tomavam conta deles. Se houver algum sem-abrigo, qualquer
20 ou 30 ou 40 instituições de solidariedade social no Conselho, na Academia, e a tomar conta dessas. Se eles deixarem. Mas o problema, se eles deixarem, é que aquilo que eu penso, e conheço alguns casos aqui em Coimbra, é que o problema não é ser pobre. O problema são problemas sociais e familiares. Por isso é que eu fiquei encantado por essa experiência de Barcelona ouvi-los. Eu ouvi encaminhá-los nesse sentido que não propriamente de pobreza, mas de pobreza espiritual. Muito obrigado. Pois, isso, como disse o Sr. Padre, o problema não se resolve facilmente. Também houve uma altura em Lisboa, um político dizia que resolvia o problema em uma semana, rapidamente não. E depois as pessoas que trabalham com os sem-abrigo disseram, não se resolve assim de uma forma tão simples, porque por trás não estão só carências de ordem material, mas também às vezes problemas de saúde psíquica, de estruturação familiar, solidão. Portanto, é a tal dimensão, portanto, da pobreza que não se resolve só de uma forma material. Eu não estou dentro do assunto, mas conheço muito bem a comunidade de Vida e Paz em Lisboa, que tem um trabalho notável, e portanto, neste caso, também nos contaram situações em que houve reconciliação com a família, pronto, isso foi fruto desta ação, deste hospital de campanha, não é, deste amor concreto, mas que não ficou tudo resolvido, não é? Portanto, às vezes são problemas que não se resolvem, mas também, quer dizer, não nos cabe a nós resolver os problemas todos, cabe ser este amor desinteressado, sem esperar nada em troca, sem querer protagonismo, sem querer sucesso. Nós conseguimos resolver o problema e tal, e com isto sentimos-nos mais satisfeitos. Não, portanto, é esta atitude, é isto também que nos chamou nesta mensagem. Uma das coisas que me parece que os povos nos fazem refletir, porque as questões não são fáceis, não é? E fazem-nos estar mais atentos. Na paróquia de São José, o Júlio, temos lá sempre sem abrigos, 2 ou 3, mas não os conseguimos resolver, porque o problema deles está referenciado no centro de acolhimento lá, que estão, até há um tem um quarto pago, mas que prefere dormir nas coisas da igreja, e portanto, todos podiam ter resposta, e nós queríamos dar resposta a isso, porque até lá, a gente lá temos a andar nas redes sociais, o senhor foi lá tirar fotografias para mostrar-lhe que a igreja tem ali sem-abrigo, ali ao pé da igreja a dormir, e não resolve o problema. E a gente a tentar resolvê-lo, porque queríamos tê-los o problema resolvido, mas eles não querem. A gente, por isso é que eu digo, há alguns problemas que são eles que não querem que eles sejam solucionados, e a gente fica mesmo sem saber o que fazer. Mas isto ajuda-nos a refletir o problema dos povos. Não são soluções fáceis. Mais. Em nome da até porque falamos pela iniciativa do Partido Nacional da Democracia. É preciso, primeiro, estar a pensar que é ter estrutura material e espiritual. Só gostava de uma pergunta da sua experiência, o que é que se percebe do papel das Santas Casas que é ligado à igreja e à autoridade da saúde, e para além de caridade, é mais que justiça. E isso gostava de Quer dizer, eu apresentei aquilo que é o ideal, que é o dever ser, e sei que é assim também, efetivamente, em muitos casos. Agora, eu não sei dizer se é sempre, que seja em relação às misericórdias, seja em relação a outras instituições da Igreja. Temos de olhar sempre para o dever ser e temos de ter isso bem presente.
às vezes há a ideia que não se distingue muito onde é que está aqui, digamos, o testemunho cristão, ou porque há conflitos entre as pessoas, ou porque, enfim, por motivos vários. Não estou a referir-me a nenhuma situação especial e, como vos digo, há outras situações que de facto este testemunho é dado. Portanto, eu penso que este dia também nos deve servir um pouco de exame de consciência, até que ponto é que o nosso testemunho vai para além daquilo que é uma ação meritória de apoio social. É sempre meritória uma ação de apoio social, mas é preciso ir um pouco mais além. E ir um pouco mais além é isto, ver Jesus presente no pobre, enfim, a pobreza agora neste sentido mais amplo, que inclui também os doentes, os sons, etc. Portanto, isto é o dever ser, é um modelo para que devemos tender. Sim. Porque essa é a origem das misericórdias, não é? As obras de misericórdia. Portanto, são essas obras de misericórdia espirituais e corporais. Não é? É esse o espírito. Mais alguma questão? Eu lançava uma questão, não sei, talvez provocatória, que há muitos anos tive aquele livro de Max Weber sobre que era a ética do protestante. Sim. E a questão mostrar que até os países, digamos assim, dentro do protestantismo, até são os mais capitalistas em relação aos países católicos, porque eles de facto fazem uma teologia, a meu ver, sobre o dinheiro e sobre a riqueza um bocadinho diferente da nossa. O catolicismo acentua aquilo que parece as palavras de Jesus, o empobrecimento, digamos assim, o ser pobre, vai vendo tudo o que tens, dá aos pobres e etc. E eu já ouvi muitas vezes discursos até em pastores protestantes que dizem, não, tentai progredir e ser ricos, mas dai abundantemente, distribui abundantemente aos pobres, não sejais apegados ao vosso dinheiro, mas ser desprendidos, mas dai abundantemente. E eu às vezes reflito sobre isso, onde é que nós, digamos, no Evangelho, ser rico é ser rico, ter posses, é sempre um perigo, podemos agarrar, etc. Mas se tivermos um discurso de pobreza, isto é, se vamos dizer aqui a Associação de Empresários empobrecemos, o país fica todo pobre, não é? E depois não há dinheiro para distribuir. Sabe só uma questão assim, pode ser a relação com o dinheiro, a relação com o ter, pode ser também, é uma questão também às vezes difícil para algumas pessoas. E nota-se isso, até às vezes nas igrejas, alguns católicos, quando se fala em dinheiro, sentem-se arranhadas por dentro, como se estivessem mexendo no bolso, e dizem sempre que o padre fala muito em dinheiro, e mesmo quando fala pouco, quase nada, mas sentem-se incomodadas. Acho que o padre não devia falar sequer em dinheiro, porque é assim falar uma coisa quase diabólica, não é? Há uma relação com o dinheiro, às vezes, que não é também muito sã. Queria que dissesse alguma coisa sobre isso, porque por um lado é verdade que nós temos de ter cuidado e ser pessoas desprendidas do dinheiro, mas por outro lado é preciso que num país haja riqueza, desenvolvimento de riqueza, a criação de riqueza, para que os pobres e para que toda a gente possa estar melhor. Porque se um país for todo pobre, então não sei, é de facto uma questão provocatória. Não, mas é importante isso que diz. Portanto, há uma tese muito conhecida de história económica que atribui o desenvolvimento dos países ao espírito protestante, neste sentido de que, mas é algo positivo, não é um perigo ao dinheiro, é também ter o sentido da poupança, do trabalho, que é mais acentuado, segundo esta tese, nos países protestantes do Norte, Estados Unidos, etc., do que nos países católicos.
Bom, é uma tese que também tem sido contestada, porque nestes países também há depois esta dimensão comunitária de solidariedade que não é tão acentuada como nos países católicos. Também alguns protestantes não se identificam exatamente neste modelo, mas independentemente desta questão, é importante, agora nem por acaso, esta semana vai haver em Lisboa o Congresso Mundial dos Empresários Católicos, convidaram para estar na abertura, portanto também é uma vocação esta, e o Papa também se tem referido à vocação do empresário como uma nova vocação, no sentido de que são chamados a criar postos de trabalho. Quer dizer, se nós estamos preocupados com o desemprego, de facto, sem a criação de empresas não se combate o desemprego. Não pode ser, então, o nosso Estado, como o déficit tem, não será o Estado a resolver o problema do desemprego. E portanto, é bom ter sempre presente que a riqueza deve ser criada e depois, justamente, distribuída. Não é? Portanto, não podemos pensar só nos aspectos da questão. Às vezes pensamos só na questão da criação da riqueza e, de facto, hoje o mundo conhece nesse aspecto, quer dizer, o mundo nunca foi tão rico, podemos dizer, nunca foi criada tanta riqueza como a que existe hoje. Mas, obviamente, digamos, estou agora a falar em termos mundiais, houve uma diferença tão grande entre os mais pobres e os mais ricos, mesmo que os mais pobres até sejam hoje menos do que eram há umas décadas atrás, mas a diferença entre os mais pobres e os mais ricos não foi tão grande. Portanto, quando falamos em pobreza e solidariedade com os pobres, de facto, em função, portanto, do aspecto social da Igreja, a função social da propriedade, quer dizer, a pessoa que tem bens tem uma responsabilidade social. E esta responsabilidade social também depende sobre os empresários, não é? Quer dizer, se uma pessoa que tem bens os acumula só para especulação, ou só para se enriquecer a si mesmo, não está a corresponder a esta função social. Mas os seus bens servem para investir e criar postos de trabalho. Isto podemos dizer, tão importante como trabalhar na solidariedade social. São várias formas de combater a pobreza. Porque se queremos ir à raiz do problema, não podemos basear-nos só em subsídios, em apoios, etc. É criar emprego, não é? Para que os povos possam ser autossuficientes. Isto quando é possível. Também há situações de carência, de doença, etc., de idosos, etc., que tem de ser mesmo através destas formas, não é? Apoio social. Mas a criação de emprego também depende do investimento, depende do empreendedorismo, não é? Porque se a vocação do empresário pode ser vista pode ser vista também como uma forma de combater a pobreza, mas para isso é bom que o lucro não esteja em primeiro lugar e não esteja acima de tudo. O lucro pode ser se servir para expandir a empresa, para criar mais postos de trabalho. Quando é visto só numa perspectiva egoísta, não está de acordo com a doutrina social. A nível nacional, temos os mais pobres têm vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar. E depois, outra coisa também, hoje em dia temos que analisar uma coisa da mais, que é a pobreza material, que é a pobreza solidão. Cada vez mais solidão, portanto, o nosso mundo está a ser cada vez mais. As pessoas pensam cada vez mais em si e são estimulados. O mercado de trabalho também faz com que nós sejamos estimulados por pensar em nós, não é? E um bocadinho menos no dia a dia, no nosso dia a dia. E isso preocupa-me um pouco. Depois, o que eu pretendo dizer é que Está bem, estranho. Pretendo dizer é que essa solidão, portanto, que nós vemos e que os noticiários nos trazem, não é? Muitas vezes pessoas que estão sozinhas e estão
por vezes faleceram dias, semanas, ninguém deu por falta delas, não é? É uma pobreza também tremenda para mim, está a perceber? É uma pobreza que me preocupa e que vejo, enfim. É lógico que nós, portanto, as misericórdias, quem está nas misericórdias, preocupa-se com os outros, é fundamental, não é? Agora, eu gostaria de saber, a nível nacional, como eu iniciei, portanto, saber também se o fosso não está cada vez maior, entre mais pobres e mais ricos, se está a diminuir e, portanto, o que poderemos fazer para que essa solidão, portanto, também que nos trazem todos os dias, não cresça. Porque eu sou de uma aldeia e na altura, portanto, quando as pessoas ficavam sós, tinham sempre quem ficasse com eles, não é? Havia sempre uma rotação, as pessoas até recusavam se necessário fosse. Tá bom, é só isso. Pois são duas questões. A primeira, em relação à desigualdade, recentemente a Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou uma nota, umas notas, a partir de uma notícia que tinha saído no jornal, precisamente sobre a questão das desigualdades salariais, não é? Que apesar da crise e durante a crise o leque salarial foi tornou-se mais alargado. A diferença entre, isto falando só nos salários, não é? Entre os salários mais baixos e os mais elevados. E em comparação com outros países da Europa, não eram mais um empresário italiano, muito falávamos há bocadinho de empresário, um empresário italiano, Olivetti, daquelas fadas, Olivetti, portanto tinha uma certa consciência social e achava que a proporção nas suas empresas não deveria ultrapassar 1 para 10, não é? Entre o mais elevado e o mais baixo, não deveria ultrapassar 1 para 10. Hoje estamos muito acima dessa proporção. E portanto, tem havido, de facto, não só a nível mundial. A questão da solidão, pois realmente é um problema. Dentro de um mês, mais ou menos, vai haver uma iniciativa da Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Vila Real, criou-se há pouco tempo esta Comissão Diocesana, e o tema que escolheram foi precisamente, portanto, uma região do interior, o envelhecimento e a solidão, como duas realidades ligadas. Isto tem a ver com a família, com os laços familiares que não são tão fortes, mas também, como dizia, portanto, os laços comunitários, não é? Que nas aldeias as pessoas não se sentem sós porque, digamos, mesmo que não tenham família, têm podemos dizer, uma família mais alargada. Isto é um desafio para as comunidades paroquiais. Esta família alargada tem de ser a paróquia. E tem de ser nas zonas urbanas onde já não existe aquela facilidade de contacto, aquela proximidade que existia nas aldeias. Portanto, é um desafio que isso não possa acontecer nas comunidades, pelo menos nessas, não é? Comunidades paroquiais que que não sejam desconhecidas, não é? Que isso também acontece. Também podemos estar ao lado de uma pessoa na igreja e não saber sequer o nome dela, não é? Mas não devia ser assim. E é isto. Muito bem, vamos terminar então, se não há mais perguntas. Obrigado, Dr. Pedro Vaz Pardo, por este trabalho que teve de vir até nós e pelo belo ensino que nos deu a conferência, mas que ajudou-nos a refletir. E obrigado a vós por teres vindo, por estares aqui nesta tarde, porque vos interessa o tema e pelo trabalho que fazeis junto dos pobres localmente. Obrigado. Sr. Bispo, uma palavra muito breve de agradecimento a todas as pessoas que vieram, que são representantes de muitas instituições, para dizer que, de facto, este assunto, estes temas, têm de fazer parte da nossa vida na sociedade, têm de fazer parte da nossa vida na Igreja, nas comunidades cristãs. Não podemos, de modo nenhum, ser alheios. Felizmente, o Papa Francisco
está a chamar-nos a atenção, porque às vezes corremos riscos de as coisas irem entrando na vida de todos os dias e são habituais e de não lhe darmos a atenção necessária. Portanto, volta a estar na agenda, na ordem do dia, a questão dos pobres, a questão da pobreza, dos problemas sociais e tudo aquilo que faz parte da vida humana, das suas grandezas e das suas misérias. Evidentemente que, concretamente na nossa diocese, mesmo aqui na nossa cidade de Coimbra, há muitas instituições da iniciativa associativa, da iniciativa da sociedade civil e há muitas instituições da iniciativa eclesial que desenvolvem um grandíssimo trabalho que todos nós conhecemos. De facto, gostaria muito que esta dimensão que agora foi referida, que tem a ver com a solidão, tem a ver com o acompanhamento, com a escuta, com o acolhimento, o estar com as pessoas de uma forma livre, mesmo que não seja para dar nada ou corresponder a pedido, deste bem, daquele ou daquele outro, também passasse a estar na ordem do dia. Concretamente aqui na nossa cidade temos instituições muito variadas, desde aquela que fornece umas refeições, a cozinha económica, por exemplo, e depois podemos passar para os centros de atendimento, da Caritas ou outras instituições, etc. Mas isto é uma instituição, um lugar voltado exclusivamente para esta atenção à pessoa, de estar com ela, de ouvir e até de proporcionar um momento de tranquilidade e de paz, que não seja assim daquela forma institucional ou institucionalizada, eu penso que é uma necessidade. E nós vamos dar, com certeza, alguns passos para tentar que aqui na nossa cidade de Coimbra seja possível termos algo vocacionado para esta atitude, para este tipo de acolhimento. Esperamos que Deus nos ajude e que seja efetivamente possível. E depois algo que pode divulgar-se naturalmente, até de forma mais fácil, como foi dito agora, nas comunidades mais pequenas, nas comunidades paroquiais, nas vilas, nas aldeias, por aí, onde quer que seja, e onde há grupos também, quer eclesiais, quer de outras iniciativas, que devem intensificar o seu trabalho, no acolhimento, na visita aos doentes, no acompanhamento em casa, no ouvir as pessoas. Há tantas possibilidades, para além do institucional, que esperamos que esse esteja minimamente garantido dentro do espaço da nossa diocese. Aquela iniciativa mais pessoal, do voluntariado, enfim, com o lugar ou sem lugar, mas esta atenção pessoa a pessoa, que às vezes as instituições não têm capacidade, não têm meios, não têm pessoas, não têm possibilidade de concretizar, mas que é um complemento essencial, até talvez nem seja mesmo um complemento, mas faça parte essencial de todo este processo. De modo que, da minha parte, mais uma vez, Dr. Pedro Vaz Parque, muito obrigado por ter esta disponibilidade, este desejo, este gosto de estar presente onde é necessário. Obrigado também à Confraria da Rainha Santa Isabel por nos ceder este lugar e por ter acolhido esta iniciativa, assim como à Paróquia de Santa Clara e a todos vocês, de modo muito especial, por terem vindo. Os que puderem, nós vamos celebrar agora a missa aqui na igreja, portanto temos muito gosto de continuar ainda convosco, agora no ambiente celebrativo. Uma boa tarde a todos.
diante de Deus nesta nossa condição de pobres. Pobres diante de Deus, pobres diante dos outros, e ao mesmo tempo desejosos de nos acolhermos como irmãos uns aos outros, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confessem a Deus Todo-Poderoso e a nós. O Dia Mundial dos Pobres, proposto pelo Papa Francisco, surge como uma novidade na vida da Igreja e das suas comunidades, pois ultrapassa a prática corrente de nos centrarmos nas causas para fazer delas uma bandeira e leva-nos a pôr no centro a pessoa do pobre. A Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, fala mais dos pobres do que na pobreza. Não há pretensão de elaborar uma teoria sobre a pobreza, mas a de socorrer o pobre e cuidar dele. No Novo Testamento, quando Jesus proclama as bem-aventuranças, faz o mesmo. Bem-aventurados os pobres. E quando quer ilustrar com uma linguagem viva e clara que é usar de misericórdia com os pobres, usa a parábola do bom samaritano, fala das pessoas e da sua atitude na relação com outras pessoas, o próximo na relação de caridade com o seu próximo. A Sagrada Escritura em geral e Jesus em particular, a par do discurso sobre os pobres, proclamam sempre e com palavras fortes a importância e o lugar da justiça na distribuição dos bens materiais e espirituais em que todos têm direitos e deveres. São também muitos os lugares bíblicos em que os profetas clamam com veemência em favor do tratamento justo dos pobres. A parábola de Jesus sobre o pobre Lázaro e o rico avarento elucida-nos bem acerca das relações justas entre as pessoas. Por fim, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, remata ao identificar o pobre com a carne do próprio Cristo. O que fizestes a um destes pequeninos, a mim fizestes. Este pobre clama, o Senhor escuta. É a palavra do Salmo 34, escolhida como lema deste dia. Se por um lado enuncia a certeza de fé no Senhor que escuta a voz dos povos, por outro, torna-se um imperativo para cada um de nós enquanto cristão, um imperativo para a Igreja em todas as suas comunidades e instituições. A liturgia deste domingo, por meio da sua linguagem figurada, de tom apocalíptico, convida-nos a estar vigilantes quando vier o Filho do Homem para reunir os seus eleitos de todos os lugares. Ao mesmo tempo que pretende incutir a esperança da salvação por meio de Jesus, o Filho de Deus, pretende também acentuar a nossa responsabilidade pessoal e comunitária, pois a fé sem a caridade está completamente
sente hoje de um modo renovado que a sua missão consiste em anunciar a fé em Jesus Cristo e em proclamar a grandeza da caridade nas relações entre nós. A mesma Igreja sente ainda que a via mais abrangente e mais eficaz de anunciar o Evangelho consiste em viver com humildade e verdade o amor aos pobres, estando disponível para renunciar a tudo por causa deles. A imagem de Jesus que acolhe a paixão e a morte nunca pode sair dos nossos olhos, pois ali Ele mostrou-nos o que significa a opção pelos pobres pregada pelos homens bíblicos. A Igreja é herdeira deste testemunho de Jesus e, da mesma forma, tem como ideal de vida entregar-se em favor de todos os que são necessitados material ou espiritualmente. As comunidades cristãs nunca podem sentir-se tranquilas na vivência da sua fé ou na ação catequética, litúrgica e pastoral se não incluem a ação social e caritativa nos seus projetos e realizações. Por isso, a vigilância de que nos fala a liturgia de hoje vive-se sem dúvida na oração, na intimidade com o Senhor, mas inclui seguramente a atenção a tudo o que se passa com as pessoas que estão ao nosso lado. A atitude de vigilância chama-nos a ver que os outros sofrem e a escutar o grito dos pobres e aflitos com um coração de carne, um coração que tenha a força de amor necessário para ultrapassar as burocracias institucionais necessárias, mas frequentemente descentradas da pessoa pobre. A vigilância tem de incluir uma ação adequada de promoção da dignidade de toda a pessoa, que envolva pessoas e meios, instituições públicas e privadas, num conjugar de esforços que manifesta a nossa identidade humana, cultural e civilizacional. De facto, uma sociedade que não cuida dos seus povos e não promove a paz e a justiça para todos, sofre gravemente de falta de humanidade e mostra que está débil de espírito cristão. Esta celebração do segundo Dia Mundial dos Pobres constitui para a nossa Diocese de Coimbra uma oportunidade para reunirmos pessoas e instituições que têm como vocação o cuidado pelos pobres como opção central do Evangelho. Quisemos, por isso, convocar as Irmandades das Santas Casas da Misericórdia, os Centros Sociais Paroquiais e outras fundações canónicas de cariz social, os grupos Cáritas e Vicentinos, porque são o rosto visível da cultura cristã transformada em ação social e caritativa. Este dia dá-nos ainda a oportunidade de agradecermos em nome da Igreja Diocesana a todas as pessoas que nestas instituições oferecem a sua vida, o seu tempo e os seus bens no serviço aos mais pobres. Este agradecimento é simplesmente um sinal de que os pobres reconhecem a mão misericordiosa de Deus nas vossas instituições e no trabalho das vossas próprias mãos. Gostaria ainda que este agradecimento fosse um incentivo para continuarmos a fazer mais e melhor, apesar das circunstâncias difíceis em que fazeis e dada a enorme escassez de meios de que dispomos. Uma vez que o trabalho das instituições não esgota o âmbito da ação junto dos povos, deixo às paróquias e unidades pastorais o desafio de melhorarem o serviço de acolhimento aos pobres já existente. Se porventura ainda não existe esse serviço de forma organizada, é chegado o momento de reunir pessoas de coração grande para começar, pois uma paróquia que
que não cuida dos seus pobres e não os acolhe com amor, não dá sinais de uma fé viva. E pode ser que caminhe a passos largos para a morte espiritual. Convido-vos por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a ter sempre presente diante dos olhos o rosto dos pobres, por um lado, e o rosto de Jesus, por outro. Convido-vos ainda a escutar sempre no silêncio o clamor dos aflitos. Mais ainda, convido-vos a repetir muitas vezes com o coração em forma orante: o que fizestes ao mais pequenino, a mim o fizestes. A nossa cidade e a nossa Diocese de Coimbra têm um dever histórico de recordar e de atualizar sempre o testemunho de vida da Rainha Santa Isabel, a mulher da caridade, da justiça e da paz, entre nós, a Rainha dos povos. Confiamos hoje à sua intercessão no trabalho das nossas instituições socio-caritativas e de todas as pessoas que generosamente as servem, para que na nossa terra o clamor dos pobres seja ouvido e tenha a sua resposta. Os que têm fome e sede de justiça sejam saciados e todos aguardemos vigilantes a vinda do Senhor. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente nos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, resta-nos agradecer a vossa presença, o vosso trabalho, a vossa generosidade, tudo o que fazeis em favor dos irmãos e irmãs, dos pobres. Eu gostaria de agradecer ao nosso coral que felizmente veio e de coração dizemos obrigado, porque a nossa celebração foi mais bela e expressiva daquilo que é a nossa fé e o desejo que temos de acolher os dons de Deus, assim como aos sacerdotes que estão presentes e aos diáconos, enfim, por se juntarem a nós nesta ação diocesana. Gostaríamos que fosse significativa
iniciativa e da nossa atitude. Nós sabemos que em muitos lugares da Diocese se realizaram ações a propósito do Dia Mundial dos Pobres, muitas durante a semana, sobretudo em muitas instituições, etc. Mas alguns também, precisamente, neste dia, acharam ser de facto um momento mais adequado, mais pertinente, por terem mais pessoas disponíveis, de modo que agradecemos a Deus toda a generosidade no apoio nos corações do povo de Deus, e de modo especial as paróquias e instituições que acolhem, de facto, os seus apelos com um coração grande e largo. Desejo um feliz regresso às vossas terras e às vossas casas, confortados com esta celebração, com o corpo do sangue do Senhor e agora também com a bênção e voto sobre todos vós e também para as vossas comunidades e para as vossas instituições. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumine os vossos pensamentos com a luz da palavra divina, para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte